Em 6 de junho de 1944, após anos de um conflito sangrento, os primeiros aliados a desembarcarem na praia de Omaha, na França ocupada, encontraram uma forte oposição dos defensores alemães. No centro deste conflito estava o jovem Heinrich Hein Sieverlot, posicionado na casa-mata de codinome WN-62, uma posição defensiva chave entre as fortificações alemãs ao longo desta praia vital da invasão. Armado com a sua metralhadora MG-42, conhecida por suas capacidades de tiro rápido, Sieverlot enfrentou incansavelmente o avanço das forças americanas. A sua precisão era implacável contra os aliados que desembarcavam na praia. Pelotões inteiros eram abatidos momentos após a sua exposição no momento do desembarque. Inúmeros soldados, apanhados até os joelhos nas ondas, lutavam sob o peso de seus equipamentos e o fogo inflexível. Alguns até tentaram escapar do ataque direto desembarcando pelas laterais, mas acabaram por encontrar o mesmo destino. Após 6 horas incessantes de tiros e com seus camaradas começando a se retirarem e se reagruparem, o soldado Sieverlot emergiu como o único sobrevivente de sua posição fortificada, segurando sozinho o inimigo naquele momento. Diante de uma probabilidade esmagadora e uma munição cada vez mais escassa, tendo gasto quase 13.000 cartuchos, Sieverlot enfrentou uma realidade assustadora. Debaixo dos terríveis acontecimentos daquele dia, ele se tornou a besta de Omaha. Take a Bangalore and get to the seawall! Back to the bunker! Os aliados estavam prestes a lançarem a Operação Overlord, a invasão da Normandia, na França, com o objetivo de iniciar a libertação da Europa, com centenas de navios que se aproximavam pelo Canal da Mancha. Hitler, por sua vez, construiu a monumental Muralha do Atlântico para lidar com a invasão, porém não foi o suficiente para barrar as forças inimigas. O marechal de campo Erwin Rommel tentou ao máximo fortalecer as defesas da França, mas a mão de obra escasseava, assim como as munições e o armamento pesado. O jovem soldado Heinrich Hein Sieverlot fazia parte de uma das muitas tropas encarregadas de defenderem um dos setores da praia de Omaha das forças inimigas que chegavam pelo mar sob as ordens de seu tenente Bernhard Fracking. Nos últimos meses, os dois homens desenvolveram uma amizade verdadeira. Ambos serviram na frente oriental contra as hordas comunistas e sobreviveram para contar a sua história. Suas unidades foram encarregadas de defenderem um dos 15 pontos fortes que guardavam a praia de Omaha. O ponto chamado WN-62, abreviatura para o Ninho da Resistência, foi o ponto mais forte. Possuía mais de 300 metros quadrados e apresentava um excelente campo de visão que alcançava toda a praia. A posição era fortemente fortificada e estava armada com 2 canhões de 75 mm, além de 2 canhões antitanque de 50 mm, vários morteiros e muitas metralhadoras, incluindo as famosas MG-34 e MG-42. O WN-62 foi configurado como um relógio. Cada posição de metralhadora foi centralizada para fornecer o máximo de efeito no seu campo de visão. A posição de Sieverlot estava no centro da ação e ele controlava a metralhadora mais eficaz da Segunda Guerra Mundial, a MG-42, apelidada de Serra de Ossos pelos alemães. A poderosa metralhadora era impressionante, com cerca de 1.200 disparos por minuto, com uma excelente precisão e podendo alcançar até 3.000 metros. Era alimentada pelo imponente cartucho de 7.92 por 57 mm Mauser e tinha um poder de parada incrível, sendo abastecido por fitas de 50 a 250 munições.
A MG-42, nas mãos de Heinz, se tornou uma fera que poderia eliminar diversos pelotões inimigos em poucos segundos. O sol estava se pondo e era quase a hora do jantar para as tropas alemãs do interior da França quando um dos alertas irrompeu os ares da região. Os soldados pensaram que era outra notificação do alto escalão, só que dessa vez era real. Os soldados começaram a preparar os seus equipamentos e a se dirigirem para as posições designadas. O soldado Sievelot e o primeiro-tenente Freakin fizeram o mesmo, pegando o seu kit de comida, munição e outros suprimentos antes de seguirem para o seu ninho de metralhadora com vista para a praia de Omaha. Os soldados, já cansados, embalaram seus equipamentos em carroças puxadas por cavalos e seguiram com a missão. Seria uma noite longa, com pouco ou nenhum descanso. Sievelot e Freakin chegaram à posição WN-62 por volta da 1 da manhã. Durante a viagem, os dois homens acabaram por adormecer e assim que chegaram, foram logo pegar os seus equipamentos e, prestando atenção no silêncio que se instalava, notaram um ruído distante de grandes motores de aeronaves, provavelmente bombardeiros ou aviões de carga. Tensos e com a visão extremamente limitada devido à escuridão, os soldados foram se instalando em seus devidos lugares. Sabiam que algo estava acontecendo e, seja lá o que fosse, Sievelot e Freakin e o resto de seus camaradas estavam no meio de tudo isso. Uma vez dentro do perímetro, um granadeiro Panzer do regimento 726 começou a barricar a entrada com arame farpado e minas. Sievelot foi até então o seu ninho de metralhadora, inspecionou os seus suprimentos disponíveis e pegou a sua MG-42 para uma breve inspeção. A letal Serra de Ossos estava em excelentes condições e pronta para livrar a costa de qualquer inimigo que ousasse pisar nela, com uma fama de sucesso, de precisão e taxa de tiros perfeitas. Ao se expor no lado de fora com sua metralhadora já carregada, Sievelot avistou 6 silhuetas de navios no horizonte. A princípio achou que fosse uma ilusão, mesmo assim chamou o tenente Freakin. Quando seu companheiro chegou acompanhado de um outro tenente, todos os navios que haviam sido relatados não estavam mais no horizonte. Eles desapareceram sem deixar vestígios, e Sievelot continuou insistindo para que seu comandante fosse notificado. O tenente Freakin contatou o posto de artilharia naval em Port-en-Bessin. Minutos depois, os artilheiros dispararam 2 sinalizadores verdes e 2 vermelhos para determinar se as embarcações avistadas eram aliadas ou não. Porém, nenhuma resposta foi dada. Por volta das 5 horas do dia 6 de junho de 1944, a manhã deu as boas-vindas aos defensores alemães com um horizonte repleto de navios de guerra inimigos que não se podia ver o fim. Não havia como a Wehrmacht enfrentar isso tudo e sair ilesa e triunfante. Depois de perceberem o que estava prestes a acontecer, os soldados alemães foram se aprontar e se posicionarem o mais rápido possível naquele local. O WN-62 era o mais bem posicionado e mais fortemente armado dos 15 pontos fortes ao redor da praia de Omaha. Suas metralhadoras MG-42 e MG-34 estavam prontas para atacar o inimigo assim que chegassem à praia. Sievelot e o tenente Freakin estavam prontos para a batalha. Com o coração batendo forte, os soldados experientes se prepararam então para o impacto dos iminentes bombardeios americanos. Os soldados do regimento 726 de granadeiros também estavam a postos, mas de se esperar, alguns recrutas então foram consumidos pelo pânico ao verem os navios inimigos e ouvirem os barulhos de centenas de bombardeios hostis. Quando o mau tempo se dissipou e os céus ficaram mais limpos, o inferno finalmente começou. Com as primeiras luzes do dia, o tamanho da força invasora tornou-se ainda mais visível. Mais de 34 mil soldados americanos estavam prontos para desembarcarem na praia e lutar contra o inimigo. Logo, os bombardeiros da 8ª Força Aérea do Exército dos Estados Unidos apareceram no alto, liberando seu devastador arsenal de bombas para destruírem a artilharia alemã, as fortificações de metralhadoras e as defesas da praia.
Hein e o resto dos defensores imediatamente então procuraram abrigo. O som infernal das bombas ecoou pelo perímetro. Apesar de ouvir e sentir os enormes impactos dos poderosos explosivos, nenhuma das bombas danificou as posições dos canhões ou dos obstáculos. No entanto, alguns dos defensores alemães estavam longe de estarem seguros. Após os bombardeios, os navios de guerra aliados abriram fogo com toda a força de seus canhões navais. O enorme poder de fogo e o número esmagador de tropas inimigas significavam apenas uma coisa para Heinz Sieverlot e os alemães. Eles lutariam como leões para sobreviver ao longo do dia que tinham pela frente. Os entrincheirados alemães avistaram a primeira lancha de desembarque aliada por volta das 6h30 da manhã. Todos os homens a bordo pertenciam à lendária 1ª Divisão de Infantaria do Exército Americano, a Big Red One. Os Amis, como os alemães chamavam seus inimigos, foram obrigados a abandonar as suas rampas e deixar os soldados dentro do setor em frente a Sieverlot e a WN-62, que as tropas aliadas designaram como Easy Red. Sieverlot manteve o dedo no gatilho na serra de ossos, pronto para pressioná-lo assim que recebesse a ordem. Ele visava o desembarque do primeiro grupo de soldados. Ainda assim, ele esperou até que estivessem com água até os joelhos para se tornarem alvos mais fáceis. Assim que o tiroteio começasse, os americanos teriam dificuldade em correr para se proteger se estivessem ainda na água. Aqueles que conseguissem ainda teriam que correr por terreno plano para encontrar os obstáculos alemães colocados para parar a embarcação de desembarque e usá-los como cobertura. No entanto, para a surpresa do soldado Sieverlot, uma das metralhadoras MG-34, localizado logo abaixo dele, apresentou pane, deixando-o apenas com seu devastador MG-42 pronto para defender o setor sozinho. Os Amis desembarcaram rapidamente, mantendo com determinação seus M1 Garands fora da água para evitarem panes. Eles se aproximaram lentamente da costa. Eram apenas a maré e eles, ou assim eles pensavam. Mais lanchas de desembarque começaram a chegar, transportando mais de 30 homens cada um. Num piscar de olhos, o setor de Sieverlot foi quase tomado pelo rápido avanço dos soldados americanos que tentavam sair da água o quanto antes. Era agora ou nunca. Hein apontou para a praia e puxou o gatilho sem hesitação. Rajadas rápidas de seu MG-42 foram mais do que suficientes para dizimar um pelotão inteiro que chegou à costa. Ele então apontou para uma lancha de desembarque que baixava sua rampa e fez um trabalho muito rápido com os homens que tentavam decifrar a situação. Nenhum sobreviveu. 30 almas foram perdidas em poucos segundos. Sieverlot escreveria mais tarde em seu livro como ele via a água espirrando onde as suas rajadas de metralhadora atingiam e de como se aproximavam dos soldados americanos. Ele afirmou que se lembra de quando eles se jogavam no chão e que em tão pouco tempo todos os americanos ali embaixo apareciam mortos. Onda após onda de tropas americanas desembarcavam, chegando a atingir cerca de 10 a 15 lanchas de desembarque naquele setor do jovem soldado Hein, e cerca de 50 lanchas ao todo na praia de Omaha, cada uma transportando 30 homens. Sieverlot ou esfriava ou trocava o cano de sua MG-42 rapidamente entre os desembarques, sempre garantindo um novo suprimento de munição para os inimigos que se aproximavam. Hein também utilizou seu rifle de ferrolho Kar-98 padrão quando não estava usando a sua serra de ossos. O alemão dispararia mais de 400 tiros com seu rifle antes do final daquele dia. Hein disse que passou a ser assombrado pelo resto de sua vida pela imagem de um soldado americano que corria para se proteger. Ele lembra de que o homem largou o lança-chamas no chão e procurou o abrigo atrás de 2 blocos de concreto, apenas para ser atingido direto na cabeça pelo seu rifle de precisão. O capacete do soldado rolou na areia. Porém, Sieverlot não descansou, pois outra metralhadora foi nocauteada, deixando-o como o único defensor do setor WN-62. Logo, os americanos tentaram evitar os disparos letais de sua metralhadora saltando das laterais das embarcações antes que a rampa fosse baixada, mas não era muito eficiente. O tiro de rifle dos alemães próximos os pegava.
O tenente Frackin também estava sob pressão, identificando alvos, definindo coordenadas e transmitindo mensagens para as baterias alemãs. Por volta das 14 horas, Hein viu os primeiros tanques americanos Sherman aproximando-se do oeste. Ele já havia utilizado impressionantes 12.000 cartuchos de seu MG-42, o que equivale a um peso de munição superior a 500 quilos. Um suboficial transportou toda a munição de um bunker subterrâneo próximo para ele. Com pouca munição, ele chegou a disparar tiros traçantes fosforescentes que revelaram a sua posição para continuar a manter os americanos afastados. Isso destacou a sua posição, levando os Amis a atacarem imediatamente a posição de Hein. Um disparo atingiu o bunker fortificado, ferindo Sieverland no rosto, mas ele continuou atirando incansavelmente. Após as 15 horas, o tenente Frackin apareceu e ordenou que ele abandonasse a sua posição após 9 longas horas de combate contínuo. Os americanos já haviam ultrapassado as suas posições. Assim, os sobreviventes começaram então a abrir caminho para a cidade de Colleville. Sieverland alcançou a área com sucesso, mas o tenente Frackin, que ficou para trás para reunir os sobreviventes, não teve a mesma sorte. Ele foi pego no fogo cruzado com as tropas americanas nos arredores da cidade francesa. Cansado, oprimido e cercado, Sieverland e os sobreviventes se renderam na manhã seguinte, encerrando assim a sua carreira militar no exército alemão. Depois de passar algum tempo como prisioneiro de guerra nos Estados Unidos e no Reino Unido, Heinrich Sieverland regressou à Alemanha em 1947. Ele viveu de forma discreta, reunindo-se com veteranos de ambos os lados nas décadas seguintes e acabou escrevendo as suas experiências de guerra em seu livro publicado em 2002, WN-62, Memórias de um Soldado Alemão da Defesa da Praia de Omaha. Sieverland faleceu em 2006, mas o seu legado e o lugar onde ganhou o apelido de Besta de Omaha ainda podem ser vistos hoje. Os restos mortais do WN-62 estão localizados a leste do cemitério e memorial americano da Normandia, na França. E se você quer continuar a se aprofundar cada vez mais dentro do assunto que nós trouxemos hoje, fica aqui algumas sugestões de livros para você que também estão na descrição deste vídeo. E se você se interessar, compartilhe com seus amigos, permita que eles tenham acesso a materiais de qualidade como este também. Fica aqui desde já o nosso agradecimento por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.